A defesa de Jair Bolsonaro está trabalhando muito com a possibilidade de conseguir mantê-lo em prisão domiciliar, por causa da idade e dos problemas de saúde. Você acha que isso possa pesar para as próximas decisões relacionadas a ele? Eu acredito que sim, Evandro, até porque é visível que ele está com problema de saúde e não é de hoje. As complicações da facada que ele tomou durante a sua campanha eleitoral têm consequências até hoje. A última cirurgia que Bolsonaro passou não foi brincadeira, foi uma cirurgia aí bastante pesada e que durou horas. Então eu vejo que nessas horas deve prevalecer o bom senso, o comedimento e aplicar talvez uma pena em que ele possa estar em prisão domiciliar. Qual a diferença de Jair Bolsonaro preso na Papuda ou preso numa prisão domiciliar? Não faria diferença. Então, acredito que essa seria a saída mais adequada e a pena mais adequada, dado todas as circunstâncias para ele. Pois é, as informações vêm, com a colaboração de dois dos nossos craques aqui. A Beatriz Manfredini, aqui de São Paulo, que traz a mensagem, então, de que ele estaria indo para o DF Star, que normalmente é o hospital onde ele faz o acompanhamento de saúde, algo que é corroborado também pelo Bruno Pinheiro, que faz a apuração e acompanha a situação de perto com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fábio Piperno. Olha, eu acho que, independentemente daquilo que for resolvido hoje, tem que cumprir a pena. E aí também tem que cumprir a pena em um local digno, onde ele possa ter condições para que, numa situação emergencial, ele seja levado rapidamente a um hospital. Por exemplo, da casa dele ao hospital, qual o tempo de percurso, de um eventual presídio, de um quartel? Quanto tempo mais ele teria que, enfim, circular, ou se vai ser tempo a menos? Tudo isso é óbvio que tem que estar sob escrutínio. Porque, vejam só, eu conversei, até outro dia comentei com o Alan sobre isso, eu conversei com os médicos sobre essa questão do Bolsonaro. E aí o médico me explicou o seguinte: quando alguém toma uma facada naquela região, a primeira preocupação de quem faz o atendimento de urgência é, de alguma forma, tentar fechar tudo. É diferente, por exemplo, de alguém que tem um problema localizado em que ele vai para uma cirurgia, o médico vai tratar exatamente, exclusivamente da zona atingida. No caso do presidente Bolsonaro, não. Então, aconteceu lá um monte de coisa e houve, então, a necessidade de se fazer algo emergencial. O que isso significa? Que, segundo esse médico, que é muito provável que ele tenha novos problemas decorrentes disso e cada nova cirurgia seria até de um nível de risco maior que a anterior. Pacientes nessa condição teriam esse problema. Agora, por isso que eu acho que ele tem que cumprir a pena em uma localidade a qual ele possa ter acesso rápido a um hospital uma nova situação emergencial. Exatamente. E eu acredito que essas situações, elas devam pesar muito agora nos argumentos e nos pedidos que vão ser feitos pela defesa. É claro que a defesa ainda tem como, digamos, ferramenta à mão os recursos, a tentativa de embargo de declaração e até de embargo infringente, algo que seria mais difícil porque ele necessitaria de 2 votos pela absolvição durante a condenação ali no Supremo Tribunal Federal, algo que não aconteceu. Apenas o ministro Luiz Fux divergiu da primeira turma. Mas a gente já viu em outras situações esses recursos ainda funcionando, a depender da alegação que é feita pela defesa. Bom, mas há uma dificuldade maior? O embargo de declaração também seria uma outra ferramenta em que a defesa questiona algumas das partes ou lacunas que foram deixadas pelos ministros durante a sua argumentação. Também, mas entendendo que, a partir do curso que acompanharam no processo, essas 2 ferramentas ficariam ali bastante fragilizadas, o grande foco da defesa de Jair Bolsonaro, e isso a gente sabe pela conversa que tivemos com vários dos aliados dele, inclusive o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que o trunfo é tentar mantê-lo em prisão domiciliar, até porque para a defesa não faz sentido tirá-lo desse regime que ele já está cumprindo para enviá-lo para uma papuda ou para uma cela especial na sede da Polícia Federal em Brasília. E agora, com problemas agravados de saúde, pode ser que esse recurso se torne ainda mais forte. Como é que se avalia, Bruno Musa?
Exatamente nesse ponto como você falou. Vamos lá. A Constituição brasileira, de novo, eu não sou jurista, mas a Constituição brasileira fala que você pode ter prisão domiciliar mantida se tem um problema de saúde, não sei exatamente como é colocado lá na Constituição, tem a questão da idade, da periculosidade, etc. e tal, fora toda a questão dos outros ex-presidentes que foram condenados e como eles, aonde eles ficaram presos. Então, em meio a um processo como esse, que já vem não apenas dando divergência interna no Brasil, mas, claro, se discutido ao redor do mundo, tomou uma proporção no mundo como um todo. Se a gente não quer, ou melhor, se eles não querem que esse julgamento tenha ainda mais uma conotação política, em algum momento devemos olhar puramente, tecnicamente, a Constituição para que sigamos exatamente o que ela diz, que é basicamente o nosso norte, de como o Brasil deve se comportar, como essas leis devem ser seguidas para serem respeitadas e, enfim, deixarmos o ordenamento jurídico falar mais alto, que, de novo, eu acho que ao longo desse processo ele já não falou. Mas se em algum momento eles querem que a questão política seja suplantada pela técnica do julgamento, eu acho que você teria que levar a sério a Constituição. Essas pequenas coisas, que não são pequenas, a situação frágil da saúde após uma facada, que ninguém fala mais sobre isso, áudios e mensagens a respeito de quem praticou essa facada jamais vieram a público, como vem a público mensagens que muitas vezes, quando são interessantes, saem assim do dia para a noite em todos os jornais. Enfim, a gente vê que há várias conotações que são colocadas como critérios políticos em um meio a um julgamento tão sério. São vidas que estão sendo ceifadas aí, pessoas que estão sendo mantidas fora do convívio da sociedade, fora do convívio de familiares, pessoas que já perderam a vida com relação a isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a levar a sério o que manda o nosso ordenamento jurídico. A saúde dele está fragilizada por um ato que foi praticado por um terceiro, por um opositor. Enfim, a coisa é bastante séria. Então, devemos deixar de lado a questão política que até o momento nos trouxe até aqui e olhar de fato, independente de ser um inimigo político ou não, de quem está julgando, que seja levado a ferro e fogo o que manda a Constituição brasileira.